ser mais um que foge de si num tranquilo ar. Sou um cara normal, aquele que vai sem saber onde vai. Sou um filho da mãe, com a cara do pai. Olá, está começando mais um Faz o Quê? No programa de hoje vamos falar sobre educação, esta que é uma área muito importante, mas que, como sabemos, não tem a atenção que deveria por grande parte dos gestores públicos. Só que desta vez não vamos falar sobre os problemas que esse setor enfrenta. Afinal, esse campo pode ser um mercado de trabalho promissor. Por isso, vamos mostrar alguns profissionais que trabalham na área e saber um pouco mais sobre formação em nível superior. Para começar, o Faz o Quê convidou uma pesquisadora em educação para conversar com estudantes do ensino médio. No Brasil, a procura por cursos de licenciatura é baixa na maioria das universidades. Mas será que alguns alunos não vão apostar na vocação e seguir a carreira de professor? Para discutir o mercado de trabalho na área da educação, estamos aqui no Colégio Degraus. Meu nome é Cláudia Borges Costa, sou professora de História. A escolha dessa profissão, eu costumo dizer que foi bem cedo. Quando eu ainda era criança e que eu brincava com os colegas, né? E que, na verdade, eles sempre queriam também ser professores, eu nunca deixava, eu que era professora sempre. Com o decorrer, eu fiz magistério e logo depois eu resolvi fazer um curso superior, justamente um curso de licenciatura, porque ia me dar condições para continuar em sala de aula, dando aula, né? E por isso que eu escolhi História. A gente ouve falar muito que o retorno financeiro para os professores é muito ruim, sem levar em conta a paixão que para você fazer um curso você tem que ter uma vocação, um querer. Hoje em dia compensa você dar aula? Se sim, e como chegar lá para um retorno financeiro satisfatório? Ricardo, essa questão financeira, eu costumo dizer que não é só na educação. Na verdade, nós temos várias profissões hoje no país que tem esse retorno financeiro e não é como a gente queria que fosse esse retorno financeiro. E nós tivemos uma luta na educação enquanto profissionais para que mudasse esse caráter, fizesse uma diferença para nós, né, enquanto profissionais. O que a gente percebe é que hoje, por exemplo, a gente ganhou um piso nacional salarial que, assim, para nós é um grande ganho como profissional, né? E eu acredito que compensa sim, né? Você falou dessa questão da paixão, isso é fundamental, mas é claro que o retorno financeiro também é importante. Agora, o que eu sempre digo é que você tem que continuar fazendo sua formação, porque existem os planos de carreiras, e os planos de carreira, ele possibilita, se você tiver uma formação a mais, além da licenciatura, ele vai te possibilitando um salário melhor. Professora, a gente sabe que na vida não tem nada fácil, mas eu gostaria de saber, assim, na sua profissão, o que a senhora considera mais difícil? Tem muitas facilidades, mas tem muitas dificuldades também. Mas eu posso te dizer que, na minha opinião, o que é mais difícil, né, na minha profissão é você tentar estimular, incentivar os alunos a gostar da sua disciplina, a gostar das suas aulas, porque eu acho que o grande papel do educador, do professor, é ele conseguir comunicar, dialogar com os educandos, com os alunos, né? Porque se a gente não tivesse a possibilidade do diálogo, fica muito difícil a aprendizagem acontecer. Se a gente não tiver dialogicidade, né, na educação, a gente não consegue de fato fazer com que o conhecimento, com que ele seja construído, né? Porque o conhecimento é construção. Eu acho
acho a profissão de professor muito nobre, porque ele lidar com o aluno, ele tem que saber lidar com uma pessoa que realmente não importa com a sua matéria às vezes e tem aquela dificuldade, realmente. Eu gostaria de saber se você acha que a proximidade do professor com o aluno tem que ser concreta ou você acha que o professor só tem que entrar na sala, dar o assunto e sair. Então, Gabriela, eu também concordo com você. É bem nobre essa profissão, né? Porque você está possibilitando a inserção ao conhecimento, a inserção da construção desse conhecimento. Então, por isso é que eu acho que o educador, o professor, ele tem que estar na sala de aula inteiro, né? E quando eu falo inteiro, é porque ele não pode ser só didática, né? De saber escrever no quadro, né? É também isso, né? Mas ele tem que estar inteiro como ser humano que ele é. E como ser humano, a gente tem que olhar para os nossos educandos e também enxergá-lo como esse ser humano. Cláudia, muito obrigada por contribuir no programa e, mais ainda, tirar as nossas dúvidas, ok? A Universidade Federal de Goiás oferta vários cursos de licenciatura. Um deles é Pedagogia, graduação essencial para formar profissionais para a educação infantil. A UFG conta com curso de pedagogia nos campi de Goiânia, Catalão e Jataí. Na capital, a licenciatura é ofertada tanto em período matutino quanto noturno. No último processo seletivo, foram oferecidas 56 vagas para cada um dos períodos. Em Jataí, também há oferta nesses dois períodos, com 32 vagas no turno matutino e 32 no período noturno. Catalão também conta com pedagogia nesses dois períodos. São 56 vagas para o matutino e 56 para o noturno. Acesse o site da UFG para saber mais informações sobre esse curso e as possibilidades de ingresso. O Faz o Quê vai para o intervalo. Se você tem interesse pela profissão do pedagogo ou outras possibilidades de atuação como professor, não saia daí. O Faz o Quê está de volta e segue falando sobre educação. Agora você confere um pouco da atuação de uma pedagoga. Eu entrei na Escola Piaget como professora. Atuava com os alunos de 9 e 10 anos, a antiga quarta série. E depois de 2 anos dentro da instituição, fui convidada para atuar na coordenação. E faço uma supervisão dentro da instituição. Trabalho na elaboração dos currículos, produção de atividades, tem uma coordenadora específica para planejamentos na escola, mas trabalhamos muito em equipe. O trabalho de coordenação, ele exige do professor um domínio em todas as áreas, né? Então não é porque você está fora da sala de aula que você deixa de atuar diretamente com as crianças. Aqui a gente não tem um distanciamento do corpo dirigente das crianças, elas têm livre acesso, né? O diálogo ele é muito aberto, então eu tenho criança que circula dentro da minha sala o tempo todo. Na universidade você vai lidar com as diferentes tendências pedagógicas, então eu tenho que me identificar. Então, se eu identifiquei com uma prática que foge um pouco do tradicional, eu tenho que buscar instituições que trabalhem assim, porque ali eu vou me encontrar. Se eu acredito mais na forma mais tradicional de transmitir, eu também tenho que procurar instituições que trabalhem assim. Eu acredito na formação da criança. Eu acredito que a base a gente é capaz de construir com essa criança. Eu não me intitulo uma pessoa de todo saber, mas eu acredito que eu construo saber com essa criança a cada dia. Acho que escola é isso. Escola é um espaço de construção, é um espaço do saber, mas é um espaço de trabalhar também com a individualidade de cada um, né? Isso é algo muito respeitado aqui. O profissional que escolhe atuar na educação, ele tem que ter um desejo, ele tem que ter um olhar para a criança diferenciado, ele tem que gostar de atuar com a criança.
ele tem que estar preparado para transpor os seus próprios limites, né, e aberto para a demanda. O Faz o Quê foi conhecer um pouco do trabalho da professora que coordena o curso de licenciatura intercultural da Universidade Federal de Goiás. Confira! A licenciatura intercultural, ele nasceu aqui dentro da universidade, atendendo reivindicações de povos indígenas, de Goiás e Tocantins, e depois Mato Grosso e Maranhão. A construção do projeto tem a participação, sempre foi coordenado por mim, a elaboração do projeto e tal, até pela minha própria experiência, mas sempre contando com a participação de vários professores, principalmente da História das Ciências Sociais e da Letras. Esses professores estão no curso desde o início. É complicado falar no mercado de trabalho um curso específico como da licenciatura intercultural. Mas o que eu posso dizer com relação ao mercado de trabalho é um mundo que se abre de conhecimento, que pode contribuir com a formação de novos profissionais na área de educação e nas demais áreas, como a área da medicina, por exemplo, né? Ampliando o campo da pesquisa, aproximando os intelectuais não indígenas dos intelectuais indígenas e criando em todos os cursos uma relação de conhecimento sustentado nisso que a gente chama muito de diálogo intercultural, de respeitar o conhecimento do outro nessa diversidade espetacular brasileira. Eu diria para esses que têm um sonho, que não deixem seus sonhos morrerem e que não pensem que sua formação é só dentro da universidade. Sua formação também vai depender de outros contextos, de outras vivências, de outros contextos de aprender, de ensinar. Um bom professor, e aí eu vou lembrar muito do que o Paulo Freire fala, um bom professor ele precisa sempre estar contextualizado no mundo, senão ele nunca vai ser um bom professor. E se ele estiver contextualizado no mundo, ele vai buscar a sua formação, vai buscar mais experiência, vai entender que o outro tem sempre muita coisa para lhe ensinar e vai aprender a conhecer o conhecimento cada vez com mais profundidade. Além do curso de licenciatura intercultural, a Faculdade de Letras da UFG oferta diversas graduações em bacharelado e licenciatura. São opções de formação tanto em áreas da língua portuguesa quanto em línguas estrangeiras. O curso de Letras é um curso que tem 48 anos, né? O objetivo principal é a formação de professores e também a gente tem o bacharelado, mas a ênfase nossa é a formação de professores. Então, como todos os cursos da UFG, o curso tem disciplinas do núcleo comum, do núcleo específico e do núcleo livre. Então, do núcleo comum são disciplinas que todos os alunos do curso de Letras têm de cursar. Por exemplo, latim, sintaxe, morfologia. E tem as do núcleo específico que vão ser cursadas dependendo da habilitação que o aluno escolher. Então, por exemplo, se ele escolher fazer licenciatura em inglês, então ele tem que fazer língua inglesa 1 a 8, tem de fazer estágio de inglês, tem de fazer literatura de língua inglesa. Se ele fizer português, ele já não vai fazer essa disciplina, vai fazer literatura portuguesa, literatura brasileira. Então, ou seja, existem disciplinas que são focadas para cada habilitação. Todo curso de licenciatura tem de ter 400 horas de prática como componente curricular, né, que não são as 400 horas de estágio. Todo curso de licenciatura também tem 400 horas de estágio. Então, a gente realiza a prática como componente curricular ao longo dos 8 semestres do curso. Então, desde o primeiro semestre, os alunos têm de ir a campo para ver como que uma determinada teoria está sendo colocada em prática. Nós temos alguns projetos de extensão, dentre eles o mais significativo, que é o Centro de Línguas, né? Então, nós temos atualmente 1.400 alunos que vêm a nós para cursar inglês, francês, espanhol, italiano, português, libras. O aluno calouro ele pode se inscrever e aí, no caso, ele faz o treinamento no primeiro semestre e no segundo ele já pode assumir aulas do Centro de Línguas. Nós, na Faculdade de Letras, também temos cursos em nível de pós-graduação, né? Temos especialização, mestrado e doutorado. O aluno que cursa letras, ele tem que ser um aluno que aprecia arte, que aprecia
a estética, né? Porque o curso de letras lida com a literatura, tem que ser um aluno que goste de ler, então é um curso que exige muita reflexão, muita expressão, né? Então o aluno tem que ser um aluno que queira realmente se dedicar. O Faz o Quê vai para outro intervalo, mas volta rápido. Não saia daí porque no próximo bloco vamos mostrar um pouco da aplicação das novas tecnologias na educação e também das oportunidades geradas por esses avanços. Com a cara do pai. Com a cara do pai. O Faz o Quê está de volta e segue falando sobre educação. Agora você confere um pouco sobre educação à distância, a EAD. Boa oportunidade para formar novos profissionais e também empregar professores. A educação à distância chega aqui na Faculdade de Artes Visuais em 2005, ainda com a elaboração de um projeto de um curso de licenciatura, porque na época o foco, aliás, na época não, o foco continua sendo a questão de suprir um déficit enorme que existe no país, que é a má qualificação ou a falta de qualificação de docentes numa determinada área específica. Se você sabe que tem um déficit de profissionais formados naquela área e se você sabe que o ensino melhora com a atuação de um profissional específico, qualificado naquele assunto, naquele conteúdo, naquela área de conhecimento, se você consegue formar em 4 anos, no lugar de formar 20 pessoas, você consegue formar 200, como foi o nosso caso, que formamos agora em 2012, no início de 2012, formamos as nossas primeiras turmas, 250 professores. Esses professores já estão atuando, eles estão passando em concurso, eles estão ressignificando o seu campo de trabalho. A vantagem é que essa barreira entre presencial e distância certamente está ruindo. E é um outro profissional que é exigido, e é um profissional que precisa trabalhar de forma colaborativa, porque a educação à distância, as ferramentas da modalidade à distância, não tem como trabalhar de forma individual. Muita gente faz design, volta anos depois, às vezes pouco tempo, um ano depois, às vezes mais tarde, porque qual é o mercado? A licenciatura. É o grande mercado. Se você vai numa cidadezinha pequena, digamos, da capital a uma cidade de poucos habitantes, você pode não encontrar nessa cidade um advogado, mas você encontra um professor. As novas tecnologias estão cada vez mais presentes na educação. Mas não podemos nos esquecer que o mais importante nessa história ainda é o professor. O Faz o Quê conversou com uma especialista em mídia e educação. Confira! Esta área é uma área relativamente nova, que tem sido solicitada recentemente, especialmente a educação à distância. Eu acho que é um campo que se destaca mais na demanda por profissionais que tenham conhecimentos tanto das áreas de comunicação quanto da área de educação. Há 12 anos atrás, você não ouvia muito falar em educomunicador, mídia educador, alguém que entenda de comunicação e educação para elaborar um material didático que vai ser impresso e que vai ser vinculado na internet. 12 anos atrás você não ouvia isso. As coisas estão mudando muito rapidamente num curto espaço de tempo, né? Em 5 anos a gente está ouvindo falar de profissões novas que há 10 anos eram inimagináveis. As novas mídias, elas já estão no espaço escolar porque elas já estão fazendo parte da nossa vida. Então, se elas fazem parte da nossa vida, elas estão, nem que sejam no nosso imaginário quando a gente vai para a escola, né? Então, eu penso que proibir as novas mídias não é um caminho.
Eu acho que a gente vai ter que aprender a lidar, especialmente com essas mídias móveis, e o maior representante que a gente tem é o celular, porque é uma ferramenta nova, é uma ferramenta que converge todas as outras mídias, que amplia o meu poder de comunicação. Eu comunico via voz, eu comunico via vídeo, eu comunico via texto e eu compartilho imediatamente. Mas eu preciso aprender em que momento eu devo compartilhar, que tipo de pensamento eu devo deixar registrado na rede. O professor é cada vez mais importante. E é cada vez mais importante um profissional que tenha conhecimento além da disciplina. Eu penso que a gente tem que trabalhar em três pilares, né? Conteúdo, tecnologia e pedagogia. A gente tem que despertar, eu acho que uma das funções do professor é despertar a vontade de ir além, né? Do aluno ir além. E a tecnologia pode ser uma aliada, mas eu, enquanto professor, eu tenho uma autonomia de decidir a hora que eu vou usar, quando eu vou usar e se eu vou usar. Porque o quadro negro também é uma tecnologia, a caneta também é uma tecnologia e eu posso misturar na minha aula. A Universidade Federal de Goiás oferta diversas graduações com opções de formação em bacharelado e licenciatura. Uma delas é o curso de História. Você tem interesse por esse curso? O curso de licenciatura tem a duração de 4 anos e o de bacharelado 3 anos e meio. Né? O aluno, nessa modalidade de licenciatura, ele vai estar apto a dar aulas no ensino fundamental e médio. O curso de bacharelado, o aluno ele sai com habilidades para empreender pesquisas na área de história, sendo que o curso de bacharelado funciona no noturno e o de licenciatura no matutino. Não importando a modalidade que o aluno esteja inserido, a preocupação aqui é que ele vá além da apreensão crítica do conteúdo de história. A ideia é de que ele esteja bem atento ao processo de construção do conhecimento em história, não é? Porque sabemos que esse aluno é o que vai dar continuidade, né, na escrita da história. Então é muito importante que ele esteja atento, sempre atento a esse processo histórico de produção do conhecimento. O Faz o Quê está à sua disposição nas redes sociais. Você pode entrar em contato conosco pelo e-mail fazoque@rtve.org.br ou também pelo Orkut, Facebook e Twitter da TV UFG. Várias pessoas têm nos procurado e contribuído para a construção deste programa. Faça você o mesmo. Sua opinião é muito importante. Afinal, este programa é feito para você. O Faz o Quê de hoje está chegando ao fim. Você deseja rever este programa? Fique tranquilo, a TV UFG conta com horários alternativos em sua grade de programação. Além disso, todos os programas são disponibilizados em nosso site. Entre e confira. E não perca nosso próximo episódio. Vamos continuar falando sobre educação e mostrar mais profissões ligadas a esse campo. Até lá!